bom dia. Estamos novamente reunidos, graças ao patrocínio da Uniregistral e à dedicação do presidente Francisco Raimundo, da Arisp, para a sequência do nosso curso, com comentários e glosas, dos registros sobre registros. Hoje com o exame do texto, objeto do número 6 desta série continuada que está publicada no site da Arisp. Eu queria, antes de fazer as saudações pessoais e agradecimentos costumeiros, lembrar que o sistema destas aulas leva à possibilidade de expedição de certificados. Basta que haja inscrição no site da Arisp. Há muito mais gente tendo visualização das aulas pelo Facebook, do que gente inscrita. E esses certificados têm importância, além de que a mim, pessoalmente, me interessaria ver um público que se solidasse na constância dessas aulas. Esse é um curso que se projeta de longo prazo. Eu queria, portanto, além de concitá-los a esta inscrição, indicar aqui, antes da saudação pessoal, uma coisa que me lembrava a respeito da Universidade Medieval. Havia na Universidade Medieval um adágio, provavelmente proveniente da guilda dos professores, né, dos mestres das universidades medievais, no sentido de que a universidade seria muito boa se não fossem os estudantes. O problema da universidade eram os estudantes. Pois muito bem, aqui na Uniregistral passa-se coisa diversa. Não só eu gostaria de mencionar, porque não são estudantes, porque nós temos aqui estudiosos, mas há também estudantes, tanto que vêm aqui pessoalmente, quanto aqueles que nos assistem pela via eletrônica. E provavelmente não haverá público mais agradável, mais simpático a um velho professor como eu do que este que tem vindo aqui e que tem assistido pela internet e do qual tenho recebido, desse público que nos assiste remotamente, tenho recebido manifestações muito simpáticas e muito generosas do ponto de vista crítico, que eu agradeço muito. Eu faço uma saudação hoje especial ao meu estimado amigo, juiz da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, doutor Gabriel Sormani, que aqui se apresenta, ao doutor Alexandre Andretta dos Santos, juiz da 5ª Vara Civil de Guarulhos, e que é hoje pós-graduando na área de registros de notas, ao meu estimado amigo, doutor Ricardo Felício Scaff, juiz da 1ª Vara Civil de Guarulhos, que durante 4 anos assessorou a administração do tribunal, deixando ali uma marca extraordinária de seus trabalhos, e que ainda hoje desempenha um papel de subsídio na coordenação da Agenda dos 150 anos, que foi uma instituição admitida pelo presidente desembargador José Renato Nalini, à luz de uma proposta que eu tive há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Quero saudar também a presença entre nós do doutor Ulisses, do doutor Gercé, do doutor Ademar, do doutor Mauro, da Alessandra, da Laura, do Rodrigo, da Amanda e do doutor Conde Julito e de outros aqui presentes. Agradeço, portanto, muitíssimo esta presença muito amistosa e que é de muita afetividade para mim. Quero saudar, para que representem todos os demais que vêm assistindo estas aulas, a doutora Samila Ariana, a doutora Thaís Luciana Castelo Branco, lá das margens do rio Mundaú. Ela até a semana passada era Thaís Marcelo, resolveu retificar o nome para Thaís Luciana. A doutora Carolina Alice Caiado Fleury Neri, de Goiás, a minha estimada Luciana Hardman, do Mato Grosso, a eminente colega juíza do Estado do Maranhão, da Corregedoria do Maranhão, doutora Sara Gama, e, mais uma vez, a doutora Maria Michalopoulos, que é, digamos assim, o símbolo ateniense aqui das nossas reuniões. E antes de começar a leitura e glosa do texto, mais uma vez agradecer a Graziela e a equipe técnica, que tem tido um
trabalho esmerado, com muito primor, na transmissão dessas aulas. Muito bem, vamos partir aqui para o tema, voltar ao tema da segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica, que nós sabemos constitui o fim do registro imobiliário. Eu queria chamar a atenção, inicialmente, antes de nós entrarmos na leitura do texto, para duas questões importantes. Eu tenho afirmado desde 2 ou 3 aulas atrás, e tenho chamado muita atenção disso, que o fim é uma causa final extrínseca. Já falei várias vezes isso e vamos reiterar. Nós temos 2 causas intrínsecas, a material e a formal, e 2 extrínsecas, a causa eficiente e a causa final. Causa extrínseca significa causa que não permanece no efeito. Ou seja, uma causa que, portanto, é exterior ao efeito, à coisa produzida. Muito bem. Acontece que, de algum modo, esse é o ponto que eu queria mencionar, de algum modo, o fim continua influindo de tal modo no efeito que se pode dizer que ele, sob certo aspecto, inere ao efeito. É causa extrínseca, é verdade. Primeiro na intenção, última na execução, mas extrínseca. De todo modo, inere ao efeito, na medida em que tem uma relação de proporção com esse efeito. Ou seja, é aquilo que temos traduzido de outro modo, ou seja, o fim ilumina e orienta a causa eficiente, de tal sorte que a forma só se aplica à matéria porque o fim vai conduzindo nesse resultado. É por isso que, embora seja uma causa extrínseca, o fim está de tal modo presente no efeito que ele sempre vai orientando e iluminando os passos dados para a instrumentação, ou seja, para a eficiência do resultado. E a segunda questão me vem de uma intrigante observação, para não dizer interpelante observação, que me foi feita pela estimada doutora Thaís Luciana. O que acontece? Ela faz a observação no sentido de que queria distinguir se o princípio da confiança estava ligado ou não ao princípio da segurança jurídica. E eu, então, fiz esta observação muito simples e direta, porque isso foi por escrito, no sentido de que não há, tanto quanto eu saiba, no âmbito do registro imobiliário, como princípio consensual, no plano doutrinário, essa referência ao tal princípio da confiança. Ouve-se falar no princípio da confiança no direito penal, no direito administrativo, isso é verdade, no direito civil em geral, mas no direito registrário não, por uma razão muito simples. Esse princípio da confiança não é nada mais, nada menos do que o princípio da segurança jurídica em sua dimensão subjetiva, ou seja, enquanto produz um efeito no sujeito cognoscente. Então, portanto, é chamar de princípio algo que, no fundo, é apenas o reflexo subjetivo de um princípio que nós já consagramos. Nós corremos o risco de, com essa multiplicação dos princípios, praticamente clausurar ou suprimir as vantagens de uma principiologia. Portanto, eu continuo a insistir que nós temos que ter muita cautela nesta multiplicação de princípios. A multiplicação dos princípios poderá, por assim dizer, asfixiar a importância dos princípios no direito registral. Mas prossigamos, eu quero acrescentar aqui uma saudação à doutora Carolina Roberto, porque nasceu a Giovana. Giovana é sobrinha, nasceu acho que hoje ou ontem. Então, desejando felicidade aí a esta nossa audiência de sempre, doutora Carolina. Bom, tal propusemos ao início destas pequenas meditações sobre a segurança jurídica, enquanto interessa ao registro imobiliário, porque, é claro, a segurança jurídica não interessa apenas ao registro imobiliário. Isso é algo que nós temos que mostrar bem. Primeiro, um fim para o registro imobiliário não significa que não seja suscetível de também ser finalidade para outras entidades ou outras instituições. A segurança jurídica é também, por exemplo, finalidade das notas. É também o que se consegue por meio da prescrição, da decadência, da coisa julgada, da preclusão, da perempção de instância. Por exemplo, guardemos-nos
disso que nós poderíamos chamar de egoísmo finalístico, ou seja, entender que a segurança jurídica, por exemplo, seja só fim para o registro de imóveis ou para o registro público, com monopólio dessa finalidade. E isso nos levará a uma outra questão importante. Além do conserto, a orquestração dessa finalidade em condomínio com outras entidades ou outras instituições, portanto, não apenas o registro público, nós também temos que considerar que a segurança jurídica pode ser objeto de algo que não seja o direito, de algo que esteja para além do direito, como vamos ver exatamente na leitura desse item número 6. Ou seja, a segurança jurídica não é algo que interessa só ao campo do direito. Ela é também matéria partilhada por outros ramos do saber humano, outros segmentos da entidade do mundo criado. Então, cabe considerar, primeiro ponto, a noção de certeza, que é a correspondente secundária à de segurança jurídica. Aqui nos situamos no plano daquela ideia de confiança que indicou a doutora Thaís Luciana. Segundo, a conjunção de fatores que na vida comunitária podem reforçar, mais que isso, estimular, animar, fortalecer, fomentar essa certeza derivada do sistema registrário. E, por fim, uma referência à relação entre a res certa registral e a res justa. Leia o item 34. A certeza jurídica repercutida da segurança registral, portanto, ela é uma repercussão da segurança, consiste, em resumo, na confiança, eis aí, doutora Thaís Luciana, na confiança de que nenhuma dinâmica no registro pode influir negativamente no status de uma titularidade inscrita sem que haja o prévio consentimento, ou ao menos uma anterior audiência do legitimado registral. Nós já vemos, estamos afirmando isso há algum tempo aqui, nessas aulas. Uma vez estabelecido um dado registro, uma dada situação, um dado status registral, no plano dinâmico, ou seja, qualquer modificação que haja nesse status, supõe uma de duas coisas: ou o consentimento do titular inscrito, ou que ele seja chamado em um processo regular. Processo regular, repito, é aquele segundo a lei, segundo a regra. Regular é isto, de acordo com a regra. E que se dê audiência ao legitimado registral. Ele pode ter substituído o seu consentimento, mas substituído desde que convocado de maneira regular em um processo também regular. Do contrário, nós o que fazemos é quebrar a segurança jurídica. Já não há mais segurança. É simples, um exemplo simples. Se nós tivermos, num dos muitos imóveis do Dr. Ricardo Scaff, a possibilidade de suprimir a menção ao seu domínio sem que ele consinta ou sem que seja ouvido em um processo regular, que segurança há? Que segurança nós teríamos se nós pudermos alterar qualquer dado registral sem dar audiência ao interessado ou sem que ele consinta? Que é, de certo modo, uma forma de lhe dar audição também. Exemplo disso é um acordo recente do senhor, do relator, na desapropriação. Desapropriação, é o caso. Comentamos, aliás, na quarta-feira passada. Doutor Ademar fala, isso não está sendo gravado, doutor Ademar, só por isso que eu vou expor. O doutor Ademar menciona aqui o caso da semana passada, que nós referimos no caso da desapropriação. É exatamente isso. Essa confiança tem por fonte a natureza mesma do registro público, que, em rigor, decairia de sua essência, não se der a preservação mais ou menos duradoura de suas inscrições. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto importante, porque hoje, quando o registro civil das pessoas naturais no Brasil ameaça perigosamente converter-se em um álbum de recordações transitório, a cada dia uma coisa nova, alterando sem nenhum controle, nós temos que chamar a atenção para o fato de que o registro público só tem sentido com uma certa permanência, com a ideia de uma certa duração. Se não for durável no tempo, não tem sentido um registro. Não teria sentido instituir algo tão complexo como é o registro público, com suas conexões, se isto fosse para
rapidamente alterar-se. Qual o tempo dessa duração? Qual o tempo dessa permanência? A resposta é muito simples. Ela nos vem dada, por exemplo, por Afonso Botelho, este grande filósofo português, no seu Teoria do Amor ou da Morte. Diz ele uma coisa interessante. As coisas todas têm o seu tempo. Qual o tempo? O tempo que elas requerem. Portanto, nós não sabemos muito bem qual o tempo dessa permanência. Mas, seguramente, o registro não foi feito para transitividades, para ser algo manifestamente temporário, transitório, fulmíneo, para dizer. Não. Ao revés, o registro foi feito para uma certa permanência. E qual será ela? O tempo que ela requerer, em cada caso. Portanto, o registro tem que ficar a salvo de mudanças negativas para os legitimados tabulares, apenas admissíveis essas mudanças, com o consentimento do prejudicado, ou por meio do devido processo legal, em que se garantam o direito de defesa e de contraditório. Para o caso brasileiro, vemos, pois, o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Os que, como eu, são de tempo mais antigo, vão se lembrar que aquelas célebres retificações de erros evidentes eram muito interessantes, mas frequentemente esbarravam nisso, quebravam totalmente a segurança jurídica dos legitimados. 35. No quadro do relacionamento entre a segurança jurídica nos registros públicos e a certeza, portanto, essa dimensão subjetiva que repercute da segurança objetiva, a segurança corresponde, sobretudo, à ideia de status rerum, quer dizer, a de um estado objetivo de coisas, cujas modificações demandarão sempre o concurso da vontade do titular inscrito ou uma atuação substituinte dessa vontade, sempre segundo um processo regular previsto em lei, com direito de audiência e de contradição, ainda que se trate de um processo administrativo. A violação desta garantia registral, por mais bem intencionada se possa aqui e ali reconhecê-la, configura uma ofensa à segurança jurídica. Este é um ponto interessante. Eu, como muitos dos senhores sabem, estive 2 vezes na condição de juiz assessor da Corregedoria Geral de Justiça e agora estou no Conselho Superior da Magistratura e vejo isto. Há frequentemente ótimas intenções em correções precipitadas, em correções em que não se dão audiência aos interessados. Mas essas intenções por si próprias, por mais nós devamos louvá-las, ou reconhecer pelo menos nelas o mérito de que tem uma boa finalidade, um bom fundo, objetivamente violam a segurança jurídica. E por isso elas são com todo respeito, inadmissíveis. São dessas intenções da qual todos nós frequentemente padecemos, das quais se dizem que emparedam os infernos. Boas intenções, mas que levam a resultados objetivos catastróficos. Trata-se aqui como que de 2 faces de uma só moeda. Nós falamos isso a semana passada, naquele exemplo de Lefir e de Delors. De um lado objetivo, o status rerum stabilis, ou seja, o estado das coisas estáveis, exprimido pelo registro. E de outro lado subjetivo, a confiança, ou seja, a certeza que se deposita no que é seguro objetivamente. Assim, a certeza relativa ao registro é certeza da segurança. Essa é a ideia. O que é a confiança, doutora Thais Luciana, no caso do registro? É a certeza que eu tenho da segurança. Portanto, é algo que diz respeito à segurança, é um reflexo dessa segurança. Quer dizer, não é a certeza gnoseológica, ou seja, aqui uma definição de certeza gnoseológica ou epistêmica, sólida adesão mental a um dado conhecimento. Eu não preciso ter esta sólida adesão mental. O que eu preciso ter é a percepção de segurança. Na semana passada eu dei um exemplo aqui. Nós estamos no 7º andar de um prédio, aqui é a sede da Arisp, em que se reúne aqui a Uniregistral, é o 7º andar de um prédio que tem guarita, tem guarda lá fora, tem um elevador que demora para subir, tem guardas tomando conta. Ou seja, nós temos uma sensação de segurança aqui. Nós temos a certeza de estarmos seguros. Não é a sólida adesão mental, porque nós sabemos que se uma quadrilha resolver invadir isso aqui, invade em 2 minutos.
mas nós temos uma sensação de segurança, uma percepção de segurança. É esta certeza de que aqui se trata. Ou seja, a convicção, a persuasão de que o doutor Ademar Ferronelli, o doutor Gercel, o doutor Bernardo Francês, o doutor Francisco Raimundo não vão mexer nos registros que lá se encontram em seus cartórios sem que o titular seja ouvido ou sem que haja um processo no qual ele seja efetivamente chamado para manifestar-se. Essa é a ideia. Portanto, o de que se trata é uma repercussão subjetiva, pessoal e comunitária, porque isso não é só individual, hein, de toda a comunidade, de que o registro custodia situações jurídicas e não permitirá vicissitudes que as prejudique, salvo com o consentimento de seus beneficiários inscritos ou mediante processos regulares com sua vocação, seja chamada, e possível defesa. Daí a ideia de que a certeza derivada do registro consista, sobremodo, numa privação de temor individual e social. Ou seja, eu não tenho medo, eu não receio, ela tem esse aspecto negativo. A certeza não é uma sólida adesão, nesse caso, como eu tenho a certeza de que 2 mais 2 são 4, de que o trânsito de São Paulo está assim por culpa de administrações pouco adequadas, etc. Não, aqui a certeza significa privação de temor. Eu não tenho temor, eu não receio. Eu sei que eu, o doutor Ademar, o doutor Gercel, o doutor Ulisses, o doutor Bernardo, custodiam adequadamente os registros. Portanto, eu não tenho que temer. Posso dormir, porque sei que não me vão tirar o imóvel sem que eu consinta ou seja chamado adequadamente. Portanto, privo do temor. Ou seja, não tenho temor, não tenho receio. E isso é tanto individual, portanto, eu individualmente penso assim, quanto a sociedade deve ter esta convicção. Aqui, aproveito para lembrar uma coisa importante, que faz parte da história do registro de imóveis aqui de São Paulo, e também aqui se presta um testemunho ao trabalho realizado pelo Dr. Francisco Raimundo na recuperação do 9º registro de imóveis de São Paulo, que em determinado período de sua existência, estamos falando da década de 80, teve lá uma certa conturbação. E em meio à atuação interventiva do Dr. Francisco Raimundo, quando se descobriram 10 mil fichas de matrícula com vício de incompetência territorial. Ora, o que teria que se fazer? Não há vício, provavelmente mais característico de uma nulidade, do que o da incompetência territorial. Era caso de anular tudo. Decidiu-se, uma decisão confirmada pela Corregedoria Geral de Justiça, decidiu-se na primeira vara de registros públicos, no sentido de não se anular, em benefício da confiança comunitária. Anular 10 mil fichas de matrícula implicaria, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, provavelmente com reflexo para o Brasil inteiro, numa grave desconfiança, ou seja, numa perda de confiança. Desconfiança é isso, falta ou perda de confiança no sistema registrado. Então se encontrou outro tipo de fórmula para resolver esse problema grave, em vez de adotar a medida que aparentemente seria a mais visível, a mais ao alcance das mãos. Então é por isso, para salvaguardar a confiança comunitária no registro. De maneira que é preciso apartar o receio de suportar o detrimento de algum bem, pois que por ele zela suficientemente o registrador. Como alguém está cuidando, eu não preciso cuidar. O Dr. Ricardo Scaff está aqui hoje porque sabe que seus muitos imóveis estão guardados pelos vários registradores de São Paulo, do Brasil e do mundo. Não saberia mitigar a importância desta função defensiva. O registrador, ao ser custódio de seus registros, isso aqui está entre aspas, é a sentinela dos direitos de toda a comunidade. Ao guardar no registro predial a inscrição jurídica da propriedade imobiliária, o registrador é também, com isto, um zeloso militante do bem comum, um defensor das liberdades pessoais concretas. Eu faço aqui um parêntese para completar uma observação que deixei de fazer na terça-feira passada. Eu fui chamado para fazer uma pequena palestra em uma entidade que não tem vocação primordial jurídica, é uma entidade cultural, e que estava interessada na defesa de algumas instituições.
E como de hábito, a melhor palestra é aquela, o Padre Vieira dizia isso, né? Elaborava em casa uma palestra bastante boa, proferia uma palestra bastante melhor, mas a melhor de todas era a que ele fazia quando voltava para casa. Então, a melhor de todas foi exatamente esta que eu fiz quando voltava para casa e que me faltou dizer isto. Imaginemos que nós estamos em um castelo e que dentro do castelo nós tenhamos um tesouro. Nós estamos preocupados com esse tesouro, vamos conservá-lo. Mas nós não nos estamos preocupando com os guardas do tesouro. Isso quer dizer que se os guardas estão sendo atacados, esse tesouro não vai ficar lá por muito tempo. E se nós só tivermos a preocupação com o tesouro, não vamos nos dar conta de que as suas defesas estão caindo. O que está acontecendo hoje é isto. As nossas organizações, as nossas instituições centrais estão sendo atacadas, muitas vezes não diretamente, também diretamente, mas não, muitas vezes não diretamente. O que se está fazendo é atacar também os guardas, os registradores e os notários. Sufoquem-nos economicamente para ver o que acontece com o tesouro que eles têm de guardar. Retirem deles as garantias de independência jurídica e verifiquem o que ocorre com o tesouro que eles têm que guardar, que são as nossas liberdades. Suprimam deles a possibilidade de ser acusados subjetivamente pelo direito penal disciplinar, entendendo que é possível aplicar penas de caráter por infrações objetivamente consideradas, e vejam o que acontece com o tesouro que eles têm que guardar. Não é possível que o tesouro depositado seja bem guardado se o depositário não tem liberdade e não tem forças para guardá-lo. Parece que nós estamos perdendo um pouco de vista essa necessidade de defesa das instituições. A pretexto de que só temos interesse no conteúdo, deixamos de ver que esse conteúdo não pode ser guardado se alguém não tiver força para guardá-lo. Nem sempre se tem em conta essa realidade da magistratura da paz jurídica. A dedicação a tarefas cotidianas, técnicas, prudenciais e de gestão administrativa e financeira de seu ofício parece esconder, até dos próprios registradores, o valor comunal elevado da missão registrária, seu contributo fundamental ao bem da sociedade mediante a asseguração da paz jurídica. Queria chamar a atenção aqui para uma coisa, eu gostaria que não se tomasse isso à conta de vanglória. Explicar um fato histórico e mostrar que talvez nós no Ocidente não tenhamos a visão exata das coisas. Eu, no meados da década de 2000, lá para 2003, 2004, fui chamado a proferir uma pequena palestra em um congresso que se realizou em Moscou. E eu fui falar sobre a função social do registrador. Ora, o que me pareceu muito curioso é que o único texto estrangeiro que foi traduzido para o cirílico russo foi exatamente o meu. Eu até tenho isso, para quando eu quero me divertir um pouco, eu passo de presente para os amigos treinarem um pouquinho de russo. E eu, durante muito tempo, imaginei por que os russos tinham tido interesse nesta matéria. Era exatamente porque eles, preocupados com a mudança, a aparente mudança do regime comunista anterior para um regime também de aparente concessão maior de liberdades, estavam também ocupados em saber quem garantiria essas liberdades. E, portanto, se preocuparam com a função social daqueles que iam cuidar, o Congresso Federal de Registro de Imóveis, da situação da propriedade privada de imóveis. E acho que nós andamos perdendo um pouco a visão disto. Deixamos de guardar os guardiães, de cuidar dos guardiães. Aos registradores, ao revés, quando a eles se atribuem as tarefas, cuja importância, em todo caso, não se nega, de auxiliares do fisco, da vigilância do meio ambiente, ou ainda de combatentes contra a lavagem de dinheiro, é fato que, sem embargo do vultoso interesse comunitário dessas funções estatais e de seus fins, isso eu não quero negar, é óbvio que essas funções são importantes, não é disso que se trata. Sem embargo disso, é isso que estou dizendo, turba-se a figura do custódio dos direitos registrados e mitiga-se a confiança comunal no defensor dos registros.
Em certos casos, não é o caso do registro de imóveis, mas em certos casos eu não consigo sequer entender como é possível, como será possível conciliar a figura de um policial da lavagem do dinheiro com a figura de um notário que recebe confidências de uma parte com o dever de sigilo. Ainda não consegui entender como isso se vai conciliar. Essa estatalização da função comunitária do notário. Com pouco que se medite sobre o ponto, logo se vê que com a assunção dessas atribuições burocráticas, porque elas são burocráticas, o registrador vai sendo trasladado de seu histórico estatuto de ser função da comunidade, com um crescimento orgânico na comunidade, portanto, para tornar-se a largos passos um funcionário do Estado. Não será preciso muito empenho para que se tomem em conta alguns efeitos desta mudança de paradigma. A translação de funções pode explicar a fácil assimilação de ideias, por exemplo, como a de delegação constitucional, teto remuneratório, gratuidade do serviço, que são funções do Estado, afinal. Curiosamente, isso se dá não só com algum contributo de alguns registradores e notários que não se dão conta desta circunstância. Parece que a pompa de ser indicado, olha, agora vamos cuidar do tema da lavagem do dinheiro, não os deixa ver, turba a sua visão acerca da mudança desse parâmetro, desse paradigma. Em vez de ser uma função da comunidade, passa a ser uma função do Estado. Mais ou menos com o que andou se passando com a magistratura nos últimos tempos, lamentavelmente, de não entender que era função da comunidade e começar a entender como função não só do Estado, mas do governo. Tema que eu tratei no meu discurso da abertura do ano judiciário. E, portanto, com a abdicação da independência. Quando o judiciário passa a ser parceiro do governo, os resultados nós sabemos quais são. O judiciário não tem que ser parceiro de ninguém, a meu ver, com todo o respeito. Tem que ser um órgão independente, uma entidade independente, a serviço da comunidade. A mesma coisa se passa, no meu modo de ver, com os registros públicos. E insisto nisso. Claro que é importante combater a lavagem de dinheiro. Claro que é importante fiscalizar o meio ambiente. Claro que é importante verificar se há evasão, se há falta de pagamento de impostos, etc. Não há nenhuma dúvida. Uma coisa diversa é que essas funções sejam atribuídas a alguém que é função da comunidade e não função do Estado. Esse é o tema. A segurança jurídica no registro predial não é o único fator que arregimenta subjetivamente a certeza do status prediatori constant secundum tabulum, quer dizer, do estado jurídico permanente dos imóveis à margem de mudanças arbitrárias. Outro dia alguém me falou, me parecia com razão, que na medida em que o latim saiu dos seminários, andou vindo para a uniregistral. É possível. Mas a ideia de marcar essas expressões é, de algum modo, indicar termos muito seguros, uma linguagem muito precisa para aquilo de que estamos tratando. E o latim tem essa vantagem. Com efeito, os instrumentos jurídicos que se convocam em favor da segurança, e tal se verá a lei é a fonte precípua da segurança, não exaurem os meios de salvaguarda dos interesses comunitários, incluso o da propriedade imobiliária privada. É o que há pouco eu lhe dizia, a segurança jurídica e o direito não são instrumentos únicos de coesão social. A sociedade vive de outras coisas, a comunidade vive de outras coisas, é isso que vamos ver agora. O direito, disse Juan Valieri Goitisolo, que, como sabem, foi presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação em Madrid, foi um grande notário, um grande professor, um pensador não só do direito, mas da cultura, morto há 2 ou 3 anos, e foi meu amigo pessoal. Valier, nas linhas com que, de modo admirável, inaugurou seu Panorama del Derecho Civil, obra relativamente pequena, ao contrário das demais obras de Valier, que eram frequentemente obras de 1000 e tantas páginas, essa é uma obra de 250, 300 páginas, publicada pela Bosch, pela editorial Bosch, alguns anos atrás, e muito valiosa, porque é uma visão diferente do direito civil. É uma visão que faz um pensador, um filósofo, acerca do direito civil, cobrindo todo o panorama. Ele era um homem, ao mesmo tempo, um pensador
com um ótimo nível de abstração, mas era um prático, ele era um notário, ele realizava, portanto, o direito. Então, tinha esta vantagem, não ficava exclusivamente, por assim dizer, nas nuvens, mas tinha uma visão realista, porque atuava também no plano prático e conseguia, portanto, abstrair dessa praticidade aquilo que era importante num plano abstrato. Pois ele dizia, então, Valère, que o direito está imerso entre o amor e a força. Se a sociedade política não fosse o homem vulnerado em sua natureza, pudesse guiar-se plenamente pelo amor, desnecessário seria o direito. Mas, por outro aspecto, onde inteiramente faltasse o amor, o direito já seria de todo impossível e apenas restaria a força. É importante isso. O direito exerce, por assim dizer, uma espécie de domínio numa faixa intermédia entre, de um lado, o amor e, de outro lado, a força. Na vida familiar, nós temos este exemplo, não é? As estruturas amoráveis prevalecem na vida familiar. E, frequentemente, nós não precisamos sequer estabelecer regras jurídicas, embora algumas nós estabeleçamos, né? Limpar os pés antes de entrar em casa, não deixar livro espalhado pela casa inteira, uma regra que ainda não consegui dominar por inteiro, para ser franco, lavar as mãos antes das refeições, etc. Essas coisas todas, são regras jurídicas. Mas, frequentemente, predomina o amor nas direções, nas partilhas, etc. E quando falta isto? Nós temos que recorrer à força. E isso nós fazemos desde as comunidades menores, como o caso da família, até as comunidades mais amplas, até uma sociedade perfeita, como é o Estado. Perfeita no sentido de que tem todos os meios para realizar as suas finalidades. Integra-se o amor de duas intenções. A intenção de união e de benevolência. Intentiones uniones et benevolencia. De modo que aqui são já lições de Aristóteles, no livro 8º de sua Ética Nicômaco, de que a amizade é o que há de mais necessário para a vida. Está nas Escrituras que achar um amigo é achar um tesouro, não é? E também de que ser o justo, de que é o justo, o mais capaz de amizade. Ou seja, de um lado, a amizade é o que há de mais importante para a vida. Nós não saberíamos viver normalmente sem amizade, sem amigos. Por outro lado, aquele que é justo é o mais capaz de ser amigo. Por isso, na nossa vida pessoal, os mais justos são frequentemente os nossos mais amigos. De sorte que o efeito do amor na vida comunitária é o de unir, de agregar, congregar de modo benevolente pessoas e seus interesses. E, em contrapartida, onde haja menos amor, haverá menos união de pessoas e interesses. As discórdias são frequentemente produzidas pela falta de amor e pela falta de justiça. Por amor do bem comum, o respeito à propriedade, a reverente demarcação comunitária que distingue o que é de um daquilo que é de outro, e aí está a função social da propriedade. Guardemos isso. O que é a função social da propriedade? A função social da propriedade pode resumir-se nisto: a demarcação clara, a delimitação sólida daquilo que é de um e do que é de outro. Ou seja, eu estou na posse dessa gravata e aqui se presume que era de minha propriedade. O doutor Ricardo, o doutor Alexandre, o doutor Gabriel têm as suas gravatas também, e aí estão demarcadas as nossas propriedades. Essa é a função social do domínio. E o registro colabora para isso, com a descrição imobiliária constante da matrícula, deixando claro o que é de um do que é de outro. Como antigamente isso se fazia por meio das pedras Cudurrus, por meio de marcos, do Zorói, etc. Essa demarcação é que evita a discórdia social. Por isso, aí está a função social da propriedade, que é só função dela. A função social da propriedade não esgota o conceito de propriedade. Portanto, o respeito à propriedade robustece a paz social e, pois, concorre com os mesmos fins da segurança jurídica. Nunca, de fato, nos esqueçamos de que a paz é fruto da justiça. Ao invés do que se tem com o infundado irenismo, como sabe, o irenismo é a paz a qualquer preço. É essa acomodação pela paz, como se a paz fosse o único objetivo da vida.
Repito, ao invés do que se tem com o infundado irenismo, afirmado ser a justiça o fruto da paz. Não é assim. Não é a justiça que é o fruto da paz. É a paz que é o fruto da justiça. Se somos justos, produzimos a paz. Pax opus justitiae. Porque a amizade verdadeira sempre supõe a virtude da justiça, ou seja, a inclinação constante de reconhecer a cada um o que é seu. Suum quique tribuere. Isso é importante observar. Num mundo em que tanto se exalçam a mediação e a conciliação, eu não quero dizer que conciliar e mediar não sejam boas coisas, mas eu quero dizer que não pode ser conciliar e mediar a qualquer preço. Quando alguém faz acordo porque tem uma espada de Damocles sobre sua cabeça, porque, como eu já tive que fazer acordo, forçado a fazer acordo, numa audiência trabalhista, ó, doutor, se o senhor não fizer esse acordo, isso aqui vai demorar 10 anos para ser julgado, e eu nem garanto que vão manter isso, é melhor o senhor aceitar. Esse tipo de acordo de conciliação não é conciliação coisa nenhuma, porque não gera concórdia. Só pode haver concórdia verdadeira se eu abro mão de alguma coisa em favor da paz social. Na verdade, abro mão da justiça por amor, e não por temor, e não por utilidade. Isso não é verdadeira conciliação. Moralmente, esse incentivo à conciliação só para diminuir as dificuldades de trabalho não me parece sustentável, com todo o respeito aos que pensam diversamente. Quando se transtorna a amizade comunal, mediante, por exemplo, a desconstrução do amor e do respeito da propriedade privada, a segurança pelo direito assume a tarefa ingente de preservar o corpus da vida social, no momento mesmo em que seu ânimo se debilita e revoluciona, pela falta de amizade e de justiça. Compreendem o que faz a força? Pela força nós não podemos reconstruir diretamente o amor, mas nós pelo menos preservamos o corpus, até que por outros meios nós consigamos fazer com que a alma da sociedade, a alma da comunidade se recupere das suas debilidades. E por que ela se debilita? Porque falta amizade e falta justiça. Ou, se nós quisermos resumir isso de outro modo, falta a verdade e o bem. E onde faltam a verdade e o bem, a comunidade é o indivíduo, que faltam a verdade e o bem, estão debilitados. Hoje, em muita parte, transverbera, ou seja, atravessa pelos registros imobiliários, o que resta de consciência da importância da propriedade privada para a garantia das liberdades concretas. Daí advém que, na hora presente, mais se esteja a exigir da segurança jurídica perseguida com os registros, porque são estes registros chamados a corrigir os efeitos do desamor ideológico pela propriedade alheia. Não tenho dúvida. Ou seja, a propriedade privada é objeto de um ataque de natureza ideológica. Frequentemente, parece não nos darmos conta disso. E tratamos os problemas como se não houvesse uma ideologia orquestrada para atacar a propriedade privada, para atacar a comunidade como um todo, em benefício de alguma intenção revolucionária. Ius certum sibi res certa, ou seja, a coisa certa, ou o direito certo, se quisermos, buscada pelos registros públicos, ao modo de fim, tem de ser um ius equus sibi res justa, ou seja, um direito equitativo ou coisa justa. Porque, como ficou dito, uma situação segura, verdadeiramente estável, é dizer, estabilizada de maneira gráfica ou pacífica, somente pode derivar de um status de justiça. Pax opus justitiae. Voltemos a isso. A paz é obra da justiça. Segurança jurídica sem juridicidade não é segurança. Este é o ponto. Lembra-se novamente daquele exemplo da aula passada, da moeda. Moeda é o bem comum. De um lado está a segurança jurídica, de outro está a justiça. Não é possível uma moeda que só tem um lado. Nós não teremos justiça sem segurança, nem segurança jurídica, segurança digna desse nome, sem juridicidade, sem justiça. As duas coisas estão em conjunto. É importante ver
insistir muito nesta consideração. Pretender uma segurança injusta, simplesmente resolvendo quantidades, simplesmente dilatar quando não intensificar os conflitos pela justiça. Aqui se desvela um tema complexo. A res justa, ou seja, a coisa justa, é sempre um singular operável. Aqui, lembremos da divisão da ordem dos entes e correspondentemente à ordem dos saberes. Nós temos entes subordináveis a uma esfera de natureza teórica ou especulativa, que nós especulamos para conhecer, ou seja, nós vemos, a palavra teórica, a palavra teoria, vem de teorem, que é em grego ver, e, portanto, basta que nós contemplemos, por assim dizer, para já conhecer, para já saber a realidade, sim, se dá com a astronomia, se dá com a matemática, se dá com a metafísica. E há uma outra ordem de seres que são operáveis, que é a ordem prática, que se dividem para tratar dos saberes, em um saber de natureza poiética ou factível, do factio, de produção. Então, aí nós temos as belas artes e as artes úteis. Destas últimas, lembremos a carpintaria, a marcenaria. Entre as belas artes, a pintura, a arquitetura. E temos outro gênero de saber prático que diz respeito à ação, portanto, que já não é transcendente, não produz um efeito externo de fatio, mas sim tem uma dimensão interna, ainda que como reflexo desse aspecto imanente ou interno, possa haver alguma produção. E nesse caso, portanto, desses saberes práticos internos, de ação, está a moral e, subalternando à moral, o direito. Portanto, a coisa justa supõe uma decisão de natureza íntima. E que decisão é esta? Porque se nós imaginarmos, tomarmos a definição clássica de justiça como virtude que consiste em dar a cada um o que é seu, suum cuique tribuere, o suum, este suum da expressão suum cuique tribuere é que corresponde ao direito, objeto da justiça. A justiça é uma vontade constante de dar a cada um o que é seu. Se ela é vontade, enquanto tal, ela é não cognitiva. Embora a vontade seja um apetite racional, ela, a vontade, por si própria, não é cognitiva. Ora, eu posso ter a vontade de ser justo constantemente e não ser justo de fato. Quando? Quando me falta exatamente descobrir intelectualmente o sum. Vamos voltando ao exemplo doméstico, para termos alguma forma de ilustração. Os que têm mais de um filho sabem como é isso, né? Chega um dos filhos, fulano me bateu. Por quê? Não fiz nada. Aí o outro chega, eu bati porque primeiro me empurrou. Não é assim na vida doméstica? Nós queremos ser justos, queremos aplicar méritos e deméritos adequadamente, mas como descobrir a verdade? Ora, descobrir a verdade não depende da vontade de ser justo, depende de uma virtude intelectual que nos aponte qual é o sum. E essa virtude é exatamente a prudência. Descobrir a coisa justa no caso concreto. O que consiste a prudência? A prudência consiste em uma virtude, portanto, um hábito operativo, em que nós, a partir de princípios de natureza geral, na verdade, de um princípio indemonstrável, que é o chamado princípio sinderético, podemos ter algum quadro, fazer um paradigma, chamemos assim, de maneira um pouco imprópria, um paradigma de indicações gerais, mas temos que conhecer os fatos. Porque a justiça é uma coisa, quer dizer, a justiça não, o justo é uma coisa. O justo está no singular. Nós temos que descobrir qual é o justo do singular, aplicando alguns princípios gerais. E, aliás, diga-se de passagem, na virtude da prudência, o mais importante não é o geral, é exatamente o singular. É descobrir, no caso, qual é a solução mais adequada. Ou seja, a solução justa, de dar a cada um o que é seu, restabelecer a igualdade. De sorte que isso é que se entende por singular operável, está projetado para frente. De sorte que a lei, como previsão de caráter genérico e abstrato, não pode exaurir a variedade quase infinita de casos futuros, nem antecipar as circunstâncias.
Lembremos-nos que muitas vezes a moralidade e a juridicidade de um ato se definem exatamente em razão das circunstâncias. Uma circunstância pode fazer com que o ato seja moral ou imoral. Passear na praia, ver jogo do Corinthians, evitar ver jogo do São Paulo, por assim dizer, isso tudo é abstratamente indiferente. Tanto faz. Tanto faz como tanto fez, do ponto de vista abstrato. Concretamente não é assim. Se eu vou passear na praia no horário que eu devia estar trabalhando, se eu vou ver um jogo do Corinthians no momento em que eu devia estar escrevendo, se eu deixo de ver um jogo do São Paulo, embora seja São Paulino, por exemplo, e goste do jogo, isso poderá aqui ou ali, de acordo com as circunstâncias, ser um ato imoral ou moral. Portanto, concretamente não há nenhum ato que esteja à margem de uma instância ética, de uma instância de avaliação da moralidade ou imoralidade do ato produzido, em concreto. Isso pode haver abstratamente, mas não em concreto. Eu só interrompo um minuto aqui para saudar a chegada do Dr. Francisco Raimundo e da doutora Patrícia Ferraz. Agradeço muitíssimo. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Disso resulta que o ius certum, ou seja, a coisa certa buscada pelo registro, seja de início um ius equus paradigmático, ou seja, é um parâmetro. Uma res justa que se projeta justa a partir da apreciação da maioria dos casos, utim pluribus, ou seja, frequentemente. Ou seja, na imensa maioria dos casos, se eu me comportar desse modo, a conduta será justa. Deixando-se as exceções, eis aí o ponto, equivale a dizer aquilo que não ocorre com frequência, quod raro atidit, a consideração não da magistratura da segurança da paz jurídica. Isso não compete ao registrador. Nesse caso concreto, eu acho melhor da outra solução. É mais equânime. Eu não vou aplicar a lei. Eu acho que aqui não dá para aplicar a lei. Vou aplicar uma outra coisa que eu vou criar. Fazer uma analogia corretiva. Ou seja, a magistratura da segurança e paz jurídica que é exercida pelos registradores. Mas deixando essa situação que foge da regra normal, a segurança, a decisão da magistratura dos litígios das reparações, ou seja, a magistratura do judiciário. Esta a diferença fundamental, ou seja, o registrador age de acordo com aquilo que o utim pluribus deve fazer. Por quê? Porque essa recerta é estatisticamente uma res justa. Ou seja, a res certa é, na maioria imensa dos casos, a coisa certa a fazer. Ela pode falhar. Eu me lembro aqui, só para encerrar a nossa aula, a conduta de um grande registrador aqui do estado de São Paulo, que um belo dia descobriu que uma velhinha tinha sido enganada. Ela havia comprado um imóvel e o vendedor havia vendido depois esse imóvel novamente, ou seja, feito uma outra escritura. Só que correu, que era uma fraude, e prenotou antes o título. E ele não queria de modo nenhum registrar o título. Embora a escritura tivesse todo em ordem, ele disse, não, isso é injusto, a velhinha tem direito. Isso não pode ser feito. Ele queria, consultou a vara, um montão de coisa. Não podia ser feito. Porque o registrador não está nessa função do juiz. Ele não é o juiz do litígio. Ele é o juiz da segurança jurídica. Se nós trasladarmos para ele, ainda com boas intenções, essa tarefa de julgar litígios, de decidir pelas exceções, ele vai deixar de ser exatamente o juiz da segurança jurídica, o magistrado da segurança jurídica. Portanto, aqui eu concluía esta nossa posição dizendo isso. A res certa é a res justa paramétrica, paradigmática. Nec plus ultra, ou seja, nada mais do que isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de meus estimados colegas da Magistratura de São Paulo, essa instituição a que eu sirvo com um amor entranhado há já quase 38 anos. Dizer da minha satisfação também pessoal de encontrar amigos aqui, os senhores. Mais uma vez, agradecer a presença do doutor Demar, do Gerset, do doutor Ulisses, que são gente, por assim dizer, como eu, da velha guarda, e que eu aprendi a admirar e em quem aprendi a confiar ao longo do tempo. Agradecer novamente agora a gente da nova guarda que está aqui presente, muito obrigado. E, em particular, renovando meus agradecimentos à administração e à equipe técnica, dirigir novamente a minha saudação muito amistosa e muito satisfeita àqueles todos que têm acompanhado as nossas aulas aqui na Uniregistral. Aqueles que
se tem dedicado ao longo da semana a ver estas aulas pelos meios eletrônicos e tem mesmo se dirigido a mim por e-mail, por WhatsApp, para indicar algumas dúvidas e fazer sugestões, quase sempre muito generosas. Muito obrigado e na semana que vem, embora seja feriado, vamos transmitir a nossa aula normalmente. Muito obrigado a todos.